Oi, gente, eu me chamo Nathalie. Eu vou estar apresentando novamente esse vídeo com o Gustavo. E no vídeo passado a gente estava falando sobre óptica geométrica. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade no assunto de ótica, só que dessa vez a gente vai estar falando sobre os fenômenos ópticos. E o que seriam esses fenômenos ópticos? Seriam aqueles que a gente pode observar facilmente a olho nu, né? Como, por exemplo, o arco-íris, as auroras boreais e por aí vai. A gente tem a reflexão, que é quando a luz ela se propaga por um meio capaz de voltar ao seu meio de origem. E a gente tem a reflexão regular, né? Que é quando a luz ela parte de um único ponto e faz uma única trajetória, como por exemplo o laser. Quando ele é incidido através do espelho, ele passa por esse espelho, porém ele continua uma única trajetória. A reflexão difusa, diferente da reflexão regular, ela parte ainda de um único ponto, porém ela faz várias trajetórias, ela se espalha no ambiente, como por exemplo, quando a gente liga uma luz, por exemplo, uma lâmpada em um quarto, ela parte de um único ponto, porém ela se espalha no ambiente, que seriam as paredes. A gente também tem a refração, que é quando a luz ela é capaz de viajar por vários meios diferentes, né? Como, por exemplo, translúcido, transparentes e opacos. Porém, isso acaba afetando, né, na sua velocidade e trajetória de propagação. Acaba ocorrendo uma diminuição. E a gente chama essa diminuição de índice de refração. Aqui a gente tem os meios transparentes, que seriam os meios que a luz é capaz de se propagar, né, na refração. Os meios transparentes, né, é quando a luz passa sem sofrer grandes desvios, sem perder tanto a sua luminosidade, como em objetos de vidro, por exemplo. Quando a gente incide uma luz através do vidro, a gente consegue ver ela passando normalmente através dele. Então, diferente dos meios transparentes, os meios translúcidos, quando a luz viaja por ele, ela perde um pouco da sua visibilidade, como por exemplo na neblina. A gente consegue ver a luz por aqui, porém a gente não consegue enxergar muito bem as figuras, fica um pouco embaçado. Já os meios opacos são aqueles que a luz não é capaz de se transmitir, ela não consegue viajar através deles. Como, por exemplo, uma telha, um livro, uma parede, a luz não consegue viajar através desses meios. O que é a absorção? Ela ocorre, né, quando a luz ela incide em uma superfície de cor escura, né, e essa luz é convertida em energia. Diferente da reflexão e da refração, a luz não vai sofrer nenhum desvio, não vai fazer nenhuma trajetória, não vai ser refletida, ela vai ser totalmente absorvida. Existem diferentes tipos de absorção, como por exemplo aqui. Quando a gente joga uma luz branca em um objeto azul, a luz branca ela é composta de todas as cores do arco-íris. Então, a única luz que vai refletir de volta desse objeto será a luz correspondente dele, né? Então, aqui, todas as outras serão absorvidas. Já em um objeto branco, né? Qualquer luz vai ser refletida nele. E em um objeto escuro, de cor escura, todas vão ser absorvidas. Ele não vai refletir nenhuma. O importante fenômeno óptico, né? Seriam os eclipses. E o que seria um eclipse? Eclipse é quando um corpo se interpõe entre outros dois, impedindo a passagem de luz entre eles. A gente tem dois exemplos de eclipses, que seriam o eclipse solar e o eclipse lunar. E para que os dois ocorram, eles precisam do alinhamento das órbitas da Terra. Um eclipse solar é quando a Lua se interpõe entre o Sol e o planeta Terra. Os eclipses solares, eles ocorrem na fase da lua nova, né? E um dos métodos mais seguros para observar o eclipse solar seria a projeção. Aqui a gente tem um exemplo de projeção, que é um caleidoscópio caseiro construído. Eu vou deixar o link da descrição da construção dele aqui no vídeo. Aqui a gente realiza um pequeno furo, então entra a luz e ela é projetada aqui, formando uma imagem. Existem mais de um tipo de eclipse solar. Então, a gente tem aqui o eclipse solar total, que é quando a lua cobre totalmente o sol. O eclipse solar parcial, que é quando ela cobre apenas metade dele. E o eclipse solar anular, ou então anelar, que é quando ela não cobre as bordas dele, né? Então, fica no formato de um anel. A gente também tem os eclipses lunares, que ele é quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, projetando a sombra sobre a Lua. Então, ele pode ser, diferente do eclipse solar, ele pode ser observado a olho nu,
ou com algum auxílio de algum instrumento óptico, se for de preferência. E bem aqui a gente pode observar que temos a projeção da penumbra, que no vídeo anterior eu expliquei que penumbra seria uma iluminação parcial, e a sombra, que é um local onde não chega nenhum tipo de iluminação. Também existem outros tipos de eclipse lunar, um deles é o eclipse lunar penumbral, que é quando a lua se encontra coberta apenas por essa parte. Eclipse lunar parcial, que é quando ela está apenas metade coberta. E eclipse lunar total, que é quando a lua se encontra exatamente aqui, ó, na área da sombra projetada por esses dois. Também temos um experimento chamado caixa de orifício, que esse experimento, né, ele serve para comprovar o princípio da propagação retilínea da luz. Então é um experimento onde a gente tem uma caixa isolada, temos o pequeno furo e um corpo iluminado ou então luminoso. A gente coloca esse corpo em frente ao orifício e a luz vai passar por ele, projetando uma imagem invertida desse objeto. Aqui nessa parte a gente pode estar colocando um papel vegetal para poder observar essa projeção. E também essa câmara escura ela é representada por essa fórmula, né, que é o O sobre I igual ao P sobre P', que é o O seria o objeto iluminado, o I seria a imagem refletida, o P é a distância entre o objeto e o orifício, e o P' seria a distância também entre o orifício e a imagem refletida. Aqui a gente tem uma ilustração que é para você entender melhor. Aqui temos o objeto, aqui temos a imagem, bem aqui seria o orifício. Aqui temos a distância entre o orifício e o objeto e a distância entre a imagem refletida e o orifício também. Bom, o Gustavo vai dar continuidade apresentando algumas outras atividades e resoluções para vocês. Bom, pessoal, eu sou o Gustavo, certo? Sou do PIBID também, Cristiano já fez a apresentação da gente aí. E eu fiquei responsável pela parte dos exercícios aqui nesse trabalho, certo? Nessa videoaula. Então, partindo da primeira questão, o que diz é o seguinte: o professor de física propôs aos seus alunos que idealizassem uma experiência relativa ao fenômeno luminoso. Pediu para que eles se imaginassem numa sala completamente escura, sem qualquer material em suspensão no ar. O que seria esse material? Seriam partículas dispersas. Seria basicamente sujeira, entendeu? E cujas paredes foram pintadas com uma tinta preta ideal, capaz de absorver toda a luz que incidisse sobre ela. Seria então isso daqui, a partir do momento que a luz chegasse nessa parede, essa luz morreria ali, pararia ali, ela seria toda absorvida, entendeu? E em uma das paredes da sala, os alunos deveriam imaginar uma fonte de luz emitindo um único raio de luz branco que incidisse obliquamente em um extenso espelho plano ideal, capaz de refletir toda a luz nele incidente, fixado na parede oposta àquela na qual o estudante estaria encostado. Se tal experiência pudesse ser realizada nas condições ideais propostas pelo professor, o estudante dentro da sala enxergaria somente o raio de luz, enxergaria somente a fonte de luz, enxergaria somente o espelho, toda sua extensão, não enxergaria nem o espelho, nem o raio de luz, enxergaria o espelho em toda sua extensão e também o raio de luz. Bom, essa parede aqui é uma imagem. Deixa eu passar aqui, certo? Deixa eu tirar a imagem aqui. Vou botar para esse cantinho aqui. Acontece aqui, aqui a gente vê os raios luminosos, mas isso é graças ao ar sujo. A gente falou que a questão trata, certo? Fala bem no início. E esse ar sujo do qual eu falo é o ar com partículas dispersas, é isso basicamente. Basicamente a luz que a gente vê é o que essas pequenas partículas refletem nessas partículas. Que essa luz reflete nessas pequenas partículas, é isso que eu quis dizer. E então o que você vê aqui é o rastro da sujeira iluminada. Logo, se esse ar estivesse limpo, a gente não conseguiria ver. Basicamente seria invisível para a gente só veria o ponto desse raio de luz incidindo em algum canto da parede, coisa assim, algum ponto material. Na imagem, que a luz não vai chegar aos olhos. Vou passar até aqui a luz não vai chegar aos olhos. Esse é um que está sendo jogado pelo espelho.
e essa luz está sendo refletida dessa forma. Para que chegasse aos olhos, essa luz teria que ser refletida da seguinte forma, apontando para cá, certo? Mas não é o caso. A borracha mas não é o caso, né? No caso, a gente não veria o espelho partindo desse pressuposto. A gente veria a luz que seria jogada, mas como a luz é jogada da seguinte forma, é refletida dessa forma, a gente não veria, certo? Levando em conta também o que a gente leu no início aqui, completamente escura, sem qualquer material, em suspensão no ar, certo? Cujas paredes foram pintadas com uma tinta preta ideal. Bom, então aqui o que seria a nossa resposta correta? Enxergaria somente o raio de luz? Não. Lembre que o raio de luz vai passar dessa forma aqui, certo? Então não vai enxergar esse raio de luz. Levando em conta, novamente, eu falo que não tem nenhum material em suspensão no ar. Bom, B. Enxergaria somente a ponta de luz? Também não. Enxergaria somente o espelho e toda a sua extensão? Não. Lembrem que a gente não vê as coisas, mas sim a luz que vem das coisas. Bom, letra D. Não enxergaria nem o espelho, nem o raio de luz. Correto. Como a gente viu, a gente não vê as coisas, mas sim a luz que vem das coisas. Então, como a gente não vai ver o espelho e essa luz vai refletir dessa forma aqui, não vai chegar aos olhos, então a gente não vê o raio de luz também. Então a alternativa correta seria a letra D mesmo. Aqui foi marcado, certo? Bom pessoal, partindo para essa próxima questão, né? Questão de número 2, vai dizer o seguinte: uma brincadeira proposta em um programa científico de um canal de televisão consiste em obter uma caixa de papelão grande, abrir um buraco em uma das suas faces que permita colocar a cabeça no seu interior e um furo na face oposta a qual o observador olha, certo? Dessa forma, ele enxerga imagens externas projetadas na sua frente, através do furo às suas costas, certo? Esse fenômeno óptico baseia-se no princípio da superposição dos raios luminosos, B. Princípio da reflexão da luz, C. Princípio da refração da luz, D. Princípio da propagação retilínea da luz e E. Princípio da independência dos raios luminosos. Bom, bem aqui, gente, é uma aplicação do princípio da ordem geométrica, certo? Separei aqui uma imagem pra gente. E o que acontece aqui é que temos um objeto, certo? E a luz passa por esse orifício aqui. A gente está vendo aqui, certo? E no fundo, por exemplo, uma imagem. Ah, Gustavo, então a questão é a reversibilidade da velocidade. É isso. Bom, a gente trabalha muito aqui com semelhanças de triângulo, certo? Mas algo que a questão certo? PET, certo? Então, galera, isso aqui será o princípio da óptica. O princípio da propagação retilínea da luz, o que diz que em um meio homogêneo e transparente como o ar, a luz se propaga em linha reta. Seria isso. Eu até nessa imagem mostra, né, interligando o ponto A ao ponto A logo aqui embaixo, que seria aqui uma linha reta, certo? E aqui novamente ponto B, uma linha reta. E aqui a gente vê o objeto numa imagem invertida aqui ao fundo. Isso se dá ao princípio da propagação retilínea da luz, certo? Então seria a nossa letra D, certo? É isso, pessoal. Bom, pessoal, aqui nessa questão é terceira e a última, certo? O que diz é: dois espelhos planos têm suas superfícies refletoras paralelas entre si e estão distanciados cerca de 5 metros um do outro. Uma pessoa coloca-se entre os dois espelhos e nota inúmeras imagens suas, tanto em um quanto em outro. Teoricamente deveriam ser formadas infinitas imagens dessa pessoa,
mas na prática não ocorre isso, né? E aqui pede para explicar por que isso acontece. Bom, se a reflexão fosse perfeita, toda a luz que incidisse no espelho, ela refletiria, certo? Então, a gente teria assim infinitas imagens refletidas, porque a primeira imagem provoca uma reflexão no espelho da frente, e que por sua vez reflete no espelho de trás. E a gente teria infinitas imagens refletidas, formadas por isso. No entanto, a reflexão nunca é perfeita. Uma parte da luz acaba sendo absorvida, certo? Uma grande parte é refletida, embora cada reflexão a gente vai ter um pouco de luz absorvida. Portanto, após uma certa quantidade de reflexões, a gente vai observar que não vai ter a energia suficiente para continuar refletindo e poder dar continuidade à reflexão, certo? Então, como resposta, eu coloquei de forma resumida assim: não existe superfície 100% refletora. Dessa forma, a cada reflexão nesses espelhos, parte da luz também é absorvida, impedindo que ocorram infinitas reflexões em cada espelho, certo? Seria isso, pessoal. E essa daí foram os exercícios, né? Com base no que a gente aprendeu com a Nathalie. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso, até a próxima.